Olá, graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com você e um prazer muito grande estar novamente para mais um momento onde nós vamos compartilhar algumas sugestões e alguns subsídios para enriquecer a sua aula de escola bíblica. A lição de hoje é uma lição muito interessante, a lição de número 12, que trata do mundo vindouro. O textuário dessa lição encontra-se no livro do Apocalipse, capítulo 21 e versículo 1, que diz assim: "E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe." A nossa lição de hoje, ela parte então dessa referência bíblica que aponta para um futuro glorioso à espera daqueles que obedecem e servem ao Senhor. O sentido da nossa exposição não é dar uma aula sobre este assunto, porque acreditamos que o professor já tenha conhecimento, domínio do assunto necessário para uma boa exposição. O que nós propomos é algumas sugestões que possam enriquecer este momento de aprendizagem, de ensino, esta oportunidade que os crentes têm de estudar com mais profundidade a palavra de Deus. Em se tratando desse tema e dessa lição, eu gostaria de frisar a importância de nós atentarmos muito bem para os objetivos da nossa lição e alcançá-los no decorrer do estudo dela. Isso porque quando nós, durante a nossa aula, durante a exposição, nós buscamos alcançar esses objetivos, com certeza nós estamos na direção que devemos caminhar, para compreender aquilo que nos propomos a estudar. Então, a nossa lição tem como objetivo geral, e você pode ver no nosso slide, que é expor a doutrina bíblica do milênio, do juízo final e da nova criação de todas as coisas. Então, esse é o objetivo geral da nossa lição, que está dividido em 3 tópicos e cada um dos tópicos possui um objetivo específico, que é o que nós iremos trabalhar então e apontar algumas propostas, para você alcançar esses objetivos. Então, o objetivo do tópico número 1 consiste em descrever a doutrina bíblica do milênio. Então, o que é descrever? A descrição ela consiste na capacidade de você apresentar as características ou os detalhes de alguma coisa, é a capacidade de narrar algum acontecimento com os seus detalhes, que são imprescindíveis para a compreensão do todo. Então, uma maneira de nós descrevermos a doutrina do milênio é atentarmos para a ordem de acontecimentos das coisas, dos eventos, porque essa compreensão, esse conhecimento da ordem dos acontecimentos das coisas nos proporcionará construir uma narrativa desses acontecimentos com um começo, meio e fim, que é a proposta da nossa lição. A doutrina bíblica do milênio, ela tem gerado muitos debates, em torno dela, e diferentes posições em relação a essa doutrina, diferentes visões foram propostas em relação a essa doutrina. Uma dessas propostas trata-se do amilenismo. O que seria o amilenismo? De acordo com os defensores do amilenismo, a passagem de Apocalipse 20, do 1 até o 10, descreve a presente era da igreja.
Isso significa dizer que, para os amilenistas, né, não existe um milênio que está por vir, né, e nem mesmo existe um milênio no seu sentido literal. O resumo da visão amilenista você pode ver no slide aqui atrás, né? Aqui nós temos uma figura onde mostra, de certa maneira, como que os amilenistas concebem essa doutrina do milênio a partir de sua compreensão, né? Então, no amilenismo não existe nem um milênio futuro, né? Então, para eles, existe a era da igreja, existe o retorno de Cristo, né? A ressurreição dos crentes, ressurreição dos incrédulos, julgamento, o novo céu e nova terra, e aí adentramos para o estado eterno. Então essa é uma das propostas de doutrina para o ensino da doutrina do milênio. Existe também uma outra visão que é chamada de pós-milenismo, né? Segundo esse ponto de vista, então, Cristo voltará após o milênio, né? Então esse milênio para os pós-milenistas, né, durará um longo período e não quer dizer necessariamente que este período seja de 1000 anos literais. Simplesmente é um longo período em que a igreja estará, ou melhor, o mundo estará sob o governo pleno de Cristo, intervenção direta dele na história da humanidade, né? Então, ao final desse período, né, desse milênio, Cristo voltará à Terra, aonde crentes e incrédulos serão ressuscitados, ocorrerá o juízo final e haverá novo céu e nova terra, né? E aí nós entraremos no estado eterno. Então, o resumo da concepção pós-milenista, você pode ver nesse slide, né? O pós-milenismo, então, Cristo volta após o milênio. Então, observe bem ali que existe a era da igreja, né? O milênio, na sequência, o retorno de Cristo, a ressurreição dos crentes, ressurreição dos incrédulos, julgamento, novo céu e nova terra, e aí nós vamos para o estado eterno. Então esse é o resumo da concepção pós-milenista. Uma terceira concepção é o pré-milenismo, só que o pré-milenismo, ele ainda existe pelo menos duas posições ou duas visões dentro do pré-milenismo. A primeira concepção é o pré-milenismo clássico ou histórico, né? Então, de acordo com essa posição, Cristo voltará antes do milênio, mas apenas depois da grande tribulação. Então, aqui nesse slide, nós temos uma noção geral do que consiste o pré-milenismo clássico ou histórico. Então, para os pré-milenistas clássicos ou históricos, Cristo volta antes do milênio, mas somente depois da ressurreição. Então, observe bem ali que o arrebatamento da igreja para estarem com Cristo, né, ela ocorre imediatamente, né, antes do milênio, mas sem necessariamente ser antes da tribulação. Uma outra concepção dentro do pré-milenismo é o pré-milenismo pré-tribulacionista ou pré-milenismo dispensacionalista. No slide que nós temos aqui, né, que representa a visão geral dessa outra posição, né, é muito semelhante ao pré-milenismo clássico ou histórico, mas com uma importante diferença, porque para os pré-milenistas, pré-tribulacionistas ou dispensacionalistas, né, acrescenta-se a volta de Cristo antes de sua vinda para reinar sobre a terra no milênio. Essa volta é vista como o retorno secreto de Cristo para retirar os crentes do mundo, né? Então, de acordo com essa concepção, antes da grande tribulação, haverá o retorno de Cristo nos ares, a igreja será arrebatada e o mundo, então, vai passar por um momento de
tribulação. Após essa tribulação no mundo e as bodas do Cordeiro nos céus, Cristo retornará em glória e dar-se-á o início do milênio, né? Então, Cristo, se você observar no slide, né, Cristo volta antes do milênio e antes da tribulação. Bem, essa concepção é a concepção pela qual a nossa lição, ela traça a sua argumentação. Então, observe, né, que nesses slides a gente pode observar a sequência de acontecimentos que ocorrerão por ocasião, né, do cumprimento dessa profecia bíblica. Então observe que para nós atingirmos o objetivo de descrever a doutrina bíblica, né, do milênio, é importante e necessário que nós conheçamos a ordem de acontecimentos dos fatos ligados a este grande evento, né, e as diferentes posições que existem sobre um mesmo tema. O que é importante ressaltar é que todas as posições que nós destacamos aqui, elas buscam fundamentação bíblica, né, para corroborar para sustentar também as suas teses. Contudo, evidentemente, existem questões, existem alguns pontos que são frágeis e são questionáveis, né? Então, o primeiro objetivo, que é descrever a doutrina bíblica do milênio, nós temos que ter uma visão geral, né, da ordem dos acontecimentos e dos fatos ligados a este grande evento, para que nós possamos, então, descrevê-lo, ou seja, narrá-lo, contá-lo, né? Então, esse é um momento importante, né, da nossa lição, porque quando você conhece os fatos, eles servem de base para a construção de uma explicação acerca desses fatos. Bem, após o milênio, segue-se então o juízo final, né? Então o sentido, o objetivo, né, do segundo tópico é explicar o que é o juízo final. Então, o sentido desse objetivo, né, de explicar o que é juízo final, é fazer com que esse tema ele fique claro e compreensível. Quando nós nos propomos explicar alguma coisa, nós temos como proposta descomplicar aquilo que é ambíguo, aquilo que é difícil de compreender, né? Então, é a tentativa de nós esclarecermos algum mistério, tornarmos claro algum mistério. Então, quando nós tratamos de escatologia, principalmente, nós nos deparamos com muitas dúvidas, né? Porque, como eu apresentei para você aqui, existem diferentes teorias acerca de uma mesma doutrina e, infelizmente, às vezes, entre essas teorias surgem heresias que comprometem a compreensão plena, né, e saudável das doutrinas bíblicas. Então, nesse sentido, né, é necessário que o aluno ele compreenda, né, este tema, a temática abordada nessa lição e consiga então explicar o que é o juízo final a partir então da fundamentação teórica e bíblica que nós temos em nossa lição. Então, no sentido de nós explicarmos o que é o juízo final, você pode acompanhar nesse slide. Eu coloquei 5 questões que nós temos que procurar responder, porque quando nós buscamos a resposta, automaticamente nós estamos buscando uma explicação para essa questão, né? Então, se você observar aqui, eu coloquei 5 questões, né, que você deve se propor responder durante a discussão do segundo tópico. Então, a primeira questão que tem que se responder é o que é juízo final, né? A partir da Bíblia Sagrada, a partir da contextualização feita pelo comentarista, busque responder com os seus alunos o que é o juízo final. Uma segunda questão que deve ser respondida: quando se dará o juízo final? A terceira questão é: quem irá julgar? A quarta questão: quem será julgado? A quinta questão: o que será julgado? Você observe que essas 5 questões, elas fazem parte de um todo, de uma explicação ampla. Mas quando nós dividimos essa explicação ou esse assunto
por questões, né, você vai perceber que fica mais fácil de você compreender cada uma das coisas. Então, quando você começa respondendo o que é juízo final, na sequência, quando se dará o juízo final, quem irá julgar, você vai colocando uma certa ordem que existe, que muitas vezes, numa leitura mais rápida, menos detida, a gente acaba não fazendo essa divisão. Então, essas questões são importantes para você explicar, né, o que é o juízo final. Então, a partir do momento que nós somos capazes de descrever a doutrina do milênio e a ordem dos acontecimentos, automaticamente, né, ao responder essas questões, nós também conseguimos explicar o que é o juízo final e todos os elementos envolvidos neste grande evento que está por vir sobre a humanidade. O terceiro objetivo da nossa lição é esclarecer a doutrina sobre a nova criação. Então, observe bem. Nós começamos falando do milênio, dos acontecimentos envolvidos, aí nós fomos para o juízo final, que é um próximo passo dentro dessa doutrina, né, das coisas futuras, do mundo vindouro, e por último nós vamos falar sobre a doutrina da nova criação. E o objetivo nesse tópico é esclarecer, ou seja, existem muitos pontos obscuros, difíceis de compreender quando tratamos da doutrina da nova criação. Então, o objetivo ao discutir esse tópico é esclarecer aqueles pontos que são mais obscuros, são mais difíceis, né? E esse esclarecimento, ele exige que nós tenhamos um estudo mais detido, né, sobre os aspectos relacionados a essa temática. Então, quando nós nos detemos com maior profundidade, maior tempo ao discutir essas questões, facilitaremos a compreensão e, posteriormente, com certeza, as pessoas terão uma clareza muito maior quando ouvirem falar sobre nova criação, sobre juízo final e sobre o milênio. Então, para atingir os objetivos desse tópico, eu sugiro que você discuta pelo menos 4 questões, que você responda com a sua classe pelo menos 4 questões. No slide que nós temos aí, você pode observar que a primeira questão que você terá que responder com os seus alunos de escola bíblica é: o que é o céu? Né? Muito se fala sobre o céu, muito se canta sobre o céu, muito se prega sobre o céu, tantas e tantas coisas em torno do céu. Mas o que é o céu? Esse céu que a Bíblia fala, que a nossa lição está tratando. O que é o céu? Né? Uma outra questão que você deve pensar com seus alunos é: o céu é um lugar literal ou apenas um estado mental? Porque em decorrência da má compreensão desse assunto, muitas heresias surgiram dizendo que o céu não existe, né? É apenas um estado mental. Então, tente responder com os seus alunos a essa questão. Uma terceira questão importante a ser tratada para esclarecer a doutrina da nova criação é como a terra será renovada, né? De que maneira que essa terra que nós vivemos, ela será transformada para que os justos, né, habitem nela para todo sempre e Cristo reine aqui para todo sempre. Né? Como se dará essa transformação? Como que a terra, então, será renovada? Uma quarta questão para esclarecer a doutrina da nova criação, que deverá ser respondida com seus alunos: como será a vida no novo céu e na nova terra? A Bíblia tem várias referências apontando de como será a existência nesse novo céu e nessa nova terra que Deus está preparando para os seus. Então, ao responder esses questionamentos aqui, você estará esclarecendo pontos muito importantes sobre a doutrina, né, do novo céu e da nova terra, ou seja, da nova criação que Deus vai realizar para que os seus filhos, para que os justos desfrutem para todo sempre. Então observe, caro professor, que nós tratamos aqui de responder várias questões relacionadas ao conteúdo, visando atingir os objetivos propostos na nossa lição. É importante
que nós saibamos aonde nós queremos chegar. E os objetivos é o ponto, ou seja, é o alvo aonde nós dirigimos toda a nossa argumentação, aonde nós construímos todo o nosso plano de aula. Então, ter esses objetivos claros e construir uma argumentação, construir um plano de aula em direção a atingir esses objetivos é fundamental para o sucesso da aprendizagem. Então, ao tratar disso, eu acredito que estarei contribuindo para que você pense na importância dos objetivos. Até existe um provérbio que diz que para quem não sabe aonde vai, nenhum vento é favorável. Isso significa dizer que aquela pessoa que vai dar uma aula sem saber aonde quer chegar, com certeza vai encontrar muitas e muitas dificuldades, porque ele vai se perdendo ao longo do caminho, né, ao longo da argumentação, e muitas vezes traz muito mais confusão do que esclarecimento. Então, ter os objetivos claros, né, construir questões, perguntas em torno desses objetivos é fundamental para uma aula bem-sucedida, para uma aprendizagem bem-sucedida, para uma aula dinâmica e para uma aula que os alunos pensem junto com o professor, construam a sua argumentação, construam o seu entendimento, o seu conhecimento a partir de um terreno sólido, aonde eles podem com certeza frutificar muito mais para o reino de Deus e se estruturar espiritualmente para se manter firme nesta caminhada em direção aos céus. Muito obrigado por sua atenção, espero ter contribuído de alguma maneira para a sua aula, para o sucesso do seu ministério. Que Deus te abençoe e até uma próxima oportunidade. Até lá!